Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dos já classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil? As zebras não tiveram vez, só deu favoritos até agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pô, pessoal, nem consegui gravar vídeos aqui depois dos jogos da terça-feira, tive um contratempo, mas aqui tô trazendo o rescaldo da Copa do Brasil até esse momento. Tem jogos nessa quinta-feira, mas eu já chego lá. Por exemplo, Cruzeiro tinha perdido o primeiro jogo pro Náutico, confirmou 2-0 em casa, tudo certo. Também nós tivemos a confirmação do Fluminense, né? O Fluminense que tinha, vencido o primeiro jogo do Paysandu 3-0, voltou a aplicar um 3-0. Isso tudo na terça-feira. Também tivemos na terça o Atlético Paranaense, que tinha perdido para o CRB no jogo de ida, venceu o CRB no jogo de volta e o Bento foi o herói da classificação nos pênaltis. O Furacão também está nas oitavas. Só favorito por enquanto. E aí tivemos o São Paulo. Eu não consegui falar do jogo do São Paulo, vou falar um pouco mais agora. O Dorival Júnior é muito bom treinador, né? São apenas 2 jogos, mas são 2 vitórias, uma classificação, um jogo sem sustos contra o Ituano, diferentemente do jogo contra o América, em que o Rafael trabalhou bastante. Dessa vez, o São Paulo teve 3 finalizações contra si, 17 a favor. Nenhuma das 3 fizeram com que fez com que o Rafael tivesse feito uma grande defesa. É claro que tinha dificuldade, deu para imaginar que houve uma orientação pela defesa obstruída do Ituano, que houve uma orientação para finalizar de fora da área. Vários jogadores tentaram. E aí você vê que alguns jogadores começam a se potencializar nas mãos do Dorival. O Gabriel Neves fez um grande jogo, o Rodrigo Nestor fez um bom jogo, o Wellington Rato entrou, fez o gol, o Alisson, que estava arquivado também por conta de lesão, né, mas parece estar encontrando o seu espaço, foi um cara super importante, jogou bem contra o América também quando entrou, jogou bem contra o Ituano. É um time que tem um 4-4-2, né? Na verdade, ele aproximou mais o Marcos Paulo ali do Luciano e que tem, obviamente, algumas coisas a serem resolvidas. Beraldo, muito bom zagueiro, se afirma cada vez mais. Agora, Luciano precisa baixar um pouco a bola, né? Precisa jogar um pouco melhor, precisa parar de sair dando chilique, reclamar nas entrevistas. O Luciano não é esse jogador que talvez ele ache que ele é, um cara super identificado com o São Paulo, construiu isso com a torcida tem um carinho por ele, mas ele precisa jogar mais. Precisa jogar mais e mais do que jogar mais, porque às vezes o nível técnico é subjetivo, independe às vezes do atleta, mas trabalhar, né, quietinho e tudo mais, às vezes acho que ele exagera um pouco nesse gestual, assim e tal, se revolta muito. Né, Luciano, calma. Luciano precisa melhorar muito tecnicamente, realmente. O Calheri ficou de fora por dengue, né? Vejam só que fase do São Paulo, quando não é problema de lesão, tem um problema, né, que acaba tirando os jogadores do elenco. Mas o Dorival já deu uma outra organização para esse São Paulo. Tendência é melhorar cada vez mais, com jogadores voltando do departamento médico e ele também ganhando mais confiança. São Paulo está na próxima fase, conseguiu superar o Ituano e o próprio Gilmar Dalpozo, o técnico do Ituano, foi para a entrevista e disse: eu não esperava um São Paulo assim, né? Foi muito diferente do primeiro jogo. O primeiro jogo era o Rogério Ceni. O São Paulo fez uma pressão na nossa saída de bola que não tinha, já mudou. São Paulo teve uma outra intensidade, uma outra postura. Então, o próprio treinador adversário reconheceu que o São Paulo melhorou com o Dorival Júnior. Que acerto do São Paulo em contratar o Dorival Júnior. Jogos da terça-feira. Aí vamos para os jogos da quarta, que a gente teve, por exemplo, o Santos batendo de novo o Botafogo de Ribeirão Preto, gol do Messias no segundo tempo. O Santos já tinha vencido o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão Preto por 2-0 no primeiro jogo. Não jogou bem. O Santos não vem jogando bem, está nas oitavas de final, mas não convence, né? Impressionante. A gente vê o Santos jogar, vence um jogo aqui, outro ali, mas é difícil, né? A atuação do Santos não é lá essas coisas. O América Mineiro também confirmou a classificação sobre o Nova Iguaçu, 5-0. Todos os gols no segundo tempo. O América conseguiu dar uma recuperada, né? Tudo bem que o Nova Iguaçu não é uma equipe, né, da mesma realidade do América hoje, mas o América vem de 3 pancadas, né? 3 derrotas, 2 delas no Brasileiro, 3-0, né? Tomou 6 gols, não marcou nenhum. Então precisava dar um ânimo. Tomara que essa vitória dê um fôlego aí para o América para a sequência aí. 5-0 no segundo tempo. O Sport
venceu o Coritiba, eliminou o Coritiba. Para muitos, esse jogo tá na conta da zebra. Eu não concordo, sabe por quê? Por mais que a gente fale do Sport hoje Série B e o Coritiba hoje Série A, o primeiro jogo foi 3-3, esse jogo promoveu a estreia do Antônio Carlos Zago como técnico, e ele tirou o Aleph Manga no começo do segundo tempo, gerou uma bronca, porque pelo menos era o jogador que estava tentando resolver pelo Coxa. Eu acho que o Sport está vivendo um bom momento técnico, melhor do que o do Coritiba. Então, não sei se é zebra, tá? Até nem estamos falando de história aqui, Sport e Coritiba, acho que tem grandezas, né, semelhantes até, né, relevantes no futebol brasileiro, mas acho que o Sport tem um nível técnico hoje que tá interessante, mesmo estando na Série B. 2-0, despachou o Coxa, o Sport está nas oitavas. E aí o Atlético Mineiro, rapaz, quase que o meu chavante por ser gaúcho, né? Lá em Pelotas, o Brasil de Pelotas saiu na frente, estava complicando a vida do Galo, que ia ter que ir para os pênaltis para tentar uma classificação, mas o Zarate, aos 43 minutos do segundo tempo, resolveu a parada e deu uma acalmada mais para o Eduardo Cudê, né, que está pressionado lá, aquela coisa toda. O Galo tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, o Brasil estava vencendo por 1-0, estava levando para o pênaltis, o Galo empatou e conseguiu a classificação. Outros jogos da quarta-feira, a gente finaliza, né, com Tombense e Palmeiras. Vamos falar um pouquinho mais de Tombense e Palmeiras. Primeiro jogo, 4-2 do Verdão no Allianz Parque, o que deixou o Abel Ferreira mais tranquilo para ele poder preservar jogadores para essa partida, né, diante do Tombense, pensando, por que não, claro, pensando no derby do próximo sábado. O Corinthians ainda sem treinador, né, no meio dessa crise, mesmo classificado na Copa do Brasil, mas o Abel Ferreira sabia que poderia preservar e, claro, né, se precisasse recorrer a alguns jogadores. Achei interessante, por exemplo, que o Rony, né, voltando de lesão, estava no banco de reservas e acabou entrando no segundo tempo. A escalação do Abel, ela foi bem interessante aqui, ó, porque ela tem uma base, é uma escalação mista, né? O Everton, Marcos Rocha na direita, o Luan e o Murilo os zagueiros. Aí na esquerda tem uma disputa muito bacana entre o Vanderlan e o Piquerez. O Vanderlan começa, depois entra o Piquerez. Meio campo com o Fabinho, Richard Rios, hein? Chegou muito bem. Adaptado, muito bom jogador, tá dominando o meio-campo do Palmeiras. Vai brigar por titularidade, se não vai roubar a titularidade de Gabriel Menino. É que o menino também tá numa fase espetacular, também entrou no jogo. John, menino muito bom, muita personalidade. Entrou o Luiz Guilherme, que fez um gol e o VAR anulou, mas assim, até agora a gente não sabe, porque a imagem não é das melhores, tá num ângulo difícil. Se não tava legal. O Giovani, o Flaco e o Breno Lopes. O Breno Lopes fez o gol do Palmeiras, o Alexandro o gol do da Tombense, e acabou terminando 1-1 e com isso o Verdão está classificado. Mas o Rony entrou, o Mike entrou também na ponta, e já falei aqui do Luiz Guilherme também, né? São as trocas que o Abel fez. Se você olhar no papel, você olha esse nome, poxa, muitos jovens, né? Jogadores assim que até então não eram conhecidos, mas como crescem na mão do Abel Ferreira, né? Ele tem uma capacidade incrível de ingerência sobre esse elenco. E conseguiu uma classificação, conseguiu o que precisava. Ele questionou sobre essa história do Palmeiras não estar jogando bem ou estar sofrendo gols, porque realmente está sofrendo gols, né? Inclusive, às vezes até sofre antes, né? E precisa fazer aquela coisa do time da virada e tudo mais. E eu acho interessante, eu estava pensando sobre isso esses dias, talvez o Palmeiras hoje esteja enfrentando uma instabilidade, como todo time enfrenta. E mesmo nessa instabilidade, a gente está falando de um time que vence seus jogos, que vira ou busca um empate fora de casa, que classifica na Copa do Brasil. É um time sem sustos, né? Talvez a instabilidade do Palmeiras seja essa. Com desfalques, com jogadores que, enfim, o Veiga e o Rony fora, o Rony voltando agora, sabe, tendo que apostar na base, não jogando futebol lá tão vistoso, mas conseguindo resultado. A temporada é muito longa. E se essa é a instabilidade que o Palmeiras está vivendo, meu Deus, queria essa instabilidade no meu time o tempo inteiro. O Abel falou, inclusive, sobre a proposta, né, o interesse do Nice da França. Toda hora vem uma proposta, um interesse, uma sondagem, uma notícia, porque não adianta, né? O Abel Ferreira faz um grande trabalho, vai ser sempre visto pelo futebol europeu. Vamos seguir aqui, depois do Palmeiras classificado, para os dois últimos, né? Tem o Fortaleza sobre o Águia de Marabá. 6-1 no jogo de ida, 2-0 no jogo de volta.
o Leão também está na próxima fase, é outro favorito que confirmou a presença na próxima fase, nas oitavas de final. Aí o Corinthians, já fiz um vídeo aqui analisando a vitória do Corinthians, foi nos pênaltis, a notícia do dia foi o pedido de demissão do Cuca depois do jogo, então o Corinthians também procura um técnico agora para ver se consegue alguém para comandar o time contra o derby, senão vai ter que botar um interino, mas o Corinthians despachou o Remo 2-0, gols do Adson no primeiro minuto, e do Roger Guedes lá nos acréscimos, 2-0, levou para pênalti, tinha perdido 2-0 em Belém. O Cássio se tornou o maior goleiro pegador de pênaltis da história do Corinthians e o Roger Guedes, pau, fez o gol que decidiu a classificação. E o Flamengo, meu Deus. Flamengo, pra que isso, hein? Os caras têm mãe, pô. 8-2, bem estilo Sampaoli, né? Mas muita gente até me perguntava na live que a gente fez depois do jogo, Chico, mas então... será que dá para se iludir com o Sampaoli e tal? É óbvio que não, por conta da goleada sobre o Maringá, que está na Série D. Mas tudo bem, os caras tomaram 2-0 lá, com o Vitor Pereira, outro contexto, outro momento. Com o Sampaoli a coisa mudou completamente, né? Porque qualidade o Flamengo tem. E empilhou gols e precisava fazer isso, precisava dar uma resposta, precisava reverter. Contra o Internacional, o Flamengo já jogou melhor, então o São Paulo vai dar jeito nesse time e o Flamengo vai brigar por tudo aí, gente, porque o Flamengo tem muito bons jogadores e eu acho o São Paulo um bom técnico. E fez o que precisava fazer e empilhou 8-2 do Maringá. O Pedro fez 4 gols e ainda disseram que o Pedro saiu chateado com ele, né? Aquela coisa toda no primeiro jogo. Bom, o Gerson cresce com ele, Everton Ribeiro, Marinho. O São Paulo é bom técnico. 8-2 para o Flamengo, também classificado. Então é o seguinte, gente. A questão é... vamos pegar a tabela aqui da Copa do Brasil. A gente já tem, então, Flamengo, Corinthians, Santos, América Mineiro, Sport Recife, Cruzeiro, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras. Falei todos? Que já estão nas oitavas de final. Nesta quinta-feira tem Bahia e Volta Redonda. O Bahia venceu o primeiro jogo 2-1 em Volta Redonda, joga em casa agora, suave na nave. O Botafogo também venceu o jogo fora de casa contra o Ipiranga em Erechim, joga no Rio de Janeiro agora, já está com a vantagem de 2-0. O Grêmio venceu o primeiro jogo 2-0 em Natal contra o ABC, recebe o ABC agora em casa. E, para fechar, o CSA recebe o Inter venceu 2-1 no primeiro jogo. Para tudo correr tranquilamente para os grandes, para os favoritos, passariam Inter, Grêmio, Botafogo e Bahia, dos 4 últimos. Será que tem espaço para uma zebrinha? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Ai, CSA. Tchau.